Vamos colocar, porque para ela que está sem o livro, aí ela vai acompanhando. Isso. Olá, boa noite a todos. A reunião está sendo gravada, né? Para quem estiver assistindo a gravação e para quem está aqui agora, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração convidando o Espírito Santo para interpretar, né, esse texto, essa lição conosco, porque a gente sabe que para a gente entrar em contato, né, com a nossa verdade, com a nossa essência, a gente tem que deixar o ego um pouquinho de lado e deixar que o Espírito, né, que o Cristo em nós se manifeste. E como que a gente faz isso? Nos entregando, né, entregando a nossa mente aos cuidados do Espírito Santo. Ok? Ok. Eu vou colocar aqui. Enquanto ela coloca, eu vou fazer a oração para a gente. Então, vamos fechar os olhos, nos encontrar com nós. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar esse livro-texto para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor, irmão mais velho e amado Jesus Cristo. Amém. 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 Essa oração é linda, né? É maravilhosa. Eu sei ela de cor. É mesmo. Aqui a gente tem mania, né, Kiki? Assim, tudo que vai fazer, todo encontro, reunião, a gente faz a oração antes, né? Ai, que lindo. É uma cidade católica, então a gente tem esse hábito, né, de orações. Então, como que funciona? A gente faz a leitura, parágrafo a parágrafo, e se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida, acrescentar, tudo é bem-vindo. Uhum. Eu vou só ligar a luz aqui, tá? Tá bom. Eu estou muito no escuro. Só um pouquinho. Quer ler? Quer ler? Eli. Espera aí que eu vou procurar aqui. Isso. Ensinando. Pronto. Ensinando e curando. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. Só para a gente compreender melhor aqui, o que é o significado dessa palavra expiação? Expiação em um curso em milagres é o plano de correção do Espírito Santo para desfazer a crença na separação. Ou seja, para desfazer a ideia de que a ilusão, né, de que a gente vive em um mundo de ilusão. Então, eu vou ler essa frase de novo. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontados e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da sua capacidade de aceitar. Ela, a verdade, te pertence, porque como uma extensão de Deus, tu a criaste com ele. Oi? Nada. Se alguém quiser interromper para perguntar, podem ficar à vontade, tá? Uhum. Ela te pertence, ela, né, a verdade te pertence, porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido,
porque vem do Espírito Santo, que é a voz pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado, e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Esse parágrafo, ele fala sobre separação, né, a crença na separação. O livro fala assim que em um louco e diminuto instante o Filho de Deus, né, esqueceu, né, ele usa o termo, né, de rir, e se viu separado de Deus. A gente vive aqui um sonho. Às vezes, para quem tem contato, né, primeiro momento com essa informação, pode ficar um pouco assim, mas como que é uma ilusão, sendo que eu estou sentindo dor, eu estou vivenciando cenas, né, de alegria, de tristeza, de medo, né, e estou doente, estou saudável, como que isso pode ser uma ilusão? Mas com o tempo, a gente vai se habituando com essas informações e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Significa que as cenas, né, que o dia a dia vai ficar diferente? Não, ele não vai ficar diferente, vai ser a mesma coisa, porque a escolha de manifestar, né, a crença na terceira dimensão, ela é dessa forma, né, porque esse é o pensamento coletivo da mente do Filho de Deus que se viu separado, que a gente chama de mente equivocada. Então, essa mente equivocada criou uma ideia de um lugar, né, de um mundo que a gente chama de terceira dimensão, e que os efeitos são exatamente esses, que existem nascimento, existem mortes, saúde, doença, riqueza, trabalho, pobreza, né? Isso tudo que a gente vivencia aqui. Então, as cenas, elas não vão deixar de se manifestar aqui na terceira dimensão, mas nós vamos aprender a entregar essa visão ao Espírito Santo, e ele vai reinterpretar a visão das cenas para nós. Então, a gente vai compreendendo que essas cenas são ilusões, né, que isso tudo é um efeito do nosso pensamento equivocado, e elas vão se desfazendo, né, que é o ego se desvanece e é desfeito. Isso é maravilhoso, né? Só que, aí, em primeiro momento, pode parecer difícil, mas o livro nos convida a todo instante, né, que o livro foi ditado, né, por Jesus, Jesus nos convida a todo instante a treinar a nossa mente. A quê? A acreditar que o que a gente vê é uma ilusão, que o que a gente está vivenciando é um efeito de um pensamento equivocado. Olá, Cir, boa noite. Boa noite, amores. Estou aqui de mansinho aqui. Entrei de mansinho. Obrigada. Estou escutando aqui vocês. Tá bom. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar a respeito desse primeiro parágrafo? Eu fico meio confusa, né, nessa parte de ilusão, de tudo que a gente vê é ilusão, tudo que a gente passa é ilusão. Você e todos nós ficamos confusos, né? Não é porque a gente já está estudando isso há mais tempo que a gente já vivencia, né, as cenas com naturalidade, não. Né? A gente vivencia as cenas com muita dor ainda. Por quê? Porque a gente não tem ainda o domínio completo dessa crença. Mas o Espírito Santo nos foi dado, né, para que ele ressignifique essas cenas para nós. Quanto mais a gente tiver confiança e fé de entregar ao Espírito Santo as nossas cenas, né, as nossas vivências,
mais a gente vai compreendendo, né, de uma forma significativa, de uma forma amorosa, essa vivência da ilusão, né? Então, tudo que Sim. acontece com a gente são cenas. Isso, é como se a gente estivesse vivendo um filme, né? E tudo que a gente está manifestando lá fora são as cenas do filme. O bom, né, o grande barato disso é que, como é um filme, a gente tem em posse nas mãos um controle remoto. A gente pode escolher novas cenas, a gente pode mudar o canal. Aí a gente fala assim, poxa, mas como, né? Um exemplo, eu estou aqui precisando de dinheiro porque eu tenho uma dívida para pagar amanhã. Como que eu vou mudar o canal? A dívida vai sumir? Quando a gente vai aprendendo a entregar, né, para quem de direito sabe exatamente o que é, como tudo que a gente está vivendo é uma ilusão, as cenas elas vão se modificando. Eu não sei dizer se o dinheiro vai cair do céu ou se a dívida vai desaparecer, mas vai aparecer uma maneira para que aquilo ali seja amenizado, né, vamos dizer assim. E não só no mundo material, né? No mundo, né, assim, na vontade, porque não tem aquela parte lá que Jesus fala assim, buscai o reino e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quanto mais, que foi inclusive a lição que a Sirlene postou para nós hoje, né, Sir, lá no grupo. Quanto mais a gente se entregar a Deus, mais as coisas que estão ao nosso redor, mais a materialidade, ela vai sendo, vamos dizer assim, menos densa, vamos dizer, ela vai ser mais leve, né, no nosso dia a dia. Gi. Uma coisa que eu senti de falar é que, assim, às vezes a gente fala assim, é ilusão. Não é porque é ilusão que significa que é bom ou ruim. Entende? A ilusão, ela é ilusão. O que significa que ela é ilusão? Ela não é a realidade última. Ela é uma realidade, mas não é a realidade última. Então, a causa do nosso sofrimento é que a gente vivencia nessa realidade ilusória como sendo realidade última. E aí, as mudanças que acontecem, a gente já tem significado positivo ou negativo e sofre em detrimento elas, né? Então, assim, existem outras realidades que não são só essas. Transitar nesse mundo a partir desse lugar de que essa não é a realidade última, deixa tudo isso aqui muito mais leve. Então, ó, veja só, se você pensar assim, né? Vamos supor que isso aqui é uma simulação. Se você descobrisse que tudo isso aqui é uma simulação, você ia ficar mais tranquilo ou mais apavorado? Na tomada de determinadas decisões, se você tiver que empreender alguma coisa, geralmente a gente sente muito medo de tudo aqui, então você começa a ter um pouco mais de fôlego para falar, opa, peraí, a nível de eternidade, isso aqui é só um pequeno período, algo que vai passar, não é a realidade última, entende? É por isso que ele traz essa questão da ilusão. Não é para a gente ficar com medo, é para a gente ficar mais à vontade e menos apegado a isso, porque tem outra, a nossa realidade, ela não é, nosso reino não é desse mundo, ele falava, né? Ele já dizia, nosso reino não é desse mundo, não é? Então é isso, para a gente colocar, transitar no mundo sem pertencer a ele, porque pertencer ao mundo é sofrimento na certa. Frustração, sofrimento, medo, culpa, tudo isso roda incansavelmente, uma busca incansável, tudo incansável, né? Então, é uma forma da gente ir acima do campo de batalha, né? É isso que ele está ofertando aqui. Não é para a gente falar assim, agora é ilusão, eu quero que se exploda, eu não sei o que fazer, eu estou com medo. Calma, é só para falar assim, opa, tem outras possibilidades aqui. Relaxa, que isso aqui vai melhorar bastante. Tá certo. Beleza.
E melhorando fica melhor ainda. Isso mesmo. Melhorando fica melhor ainda. Ó, vou passar aqui para o parágrafo 2. Alguém gostaria de ler ou eu posso ler? Pode ler. O parágrafo 2 fala assim, ó. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo, e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida em que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento. Quando o livro fala eu vim, por exemplo, é Jesus falando. De modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso o que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar a ser que o ego vê. Limitar ao ser que o ego vê. Então, vejo que nesse parágrafo, né, Jesus fala assim, como a gente fez o sistema de pensamento do ego, a gente acredita nele, ele é caro para nós, ele é forte. Então, por isso que a gente acha difícil acreditar que as cenas, entre aspas, de horror que a gente está vivenciando, né, que a gente está assistindo, ela foi manifestada pelo nosso pensamento. Porque a gente pensa, eu não pensei isso não, tá doido, né? A gente tá maluco. Por isso que nos foi dado o Espírito Santo, porque ele, ou quem já esteja curado, tem a condição de nos ajudar a desfazer a nossa crença, né? O nosso pensamento dessa crença na ilusão. Sozinhos, nós vamos ter dificuldade, né? Vai ser muito mais difícil. Por isso, nós temos o Espírito Santo. Então, a expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Como compartilhar? Porque a expiação não é o ato de desfazer a crença na separação? Se eu olhar para o outro e ver que aquele outro, né, que aquela pessoa, aquele personagem é separado de mim, eu estou validando, obviamente, a separação. Ao olhar para o meu irmão e entender que ele é o Espírito Santo, que o Espírito Santo está nele, assim como está em mim, eu estou fazendo o meu papel, que é aceitar a expiação para mim mesmo. Aceitar a expiação é compreender que a separação não existiu, que nós somos um, que nós somos o mesmo, em Deus, em verdade. Em personagem, a mente foi fragmentada, né? O pensamento fragmentou personagens, vamos dizer assim, para validar essa crença na separação. Oi, Rosa. Oi, Boa noite, seja bem-vinda. boa noite, obrigada. Quer comentar alguma coisa, Gi, desse parágrafo? Alguém quer perguntar, quer comentar?
ele falou assim, ó, se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. Que ser que o ego vê? O corpo, né? Quando a gente se vê na frente do espelho, a gente se vê um corpo, só um corpo. Não é que a gente deixa de ser o corpo, é que o corpo não é a realidade, né? É limitado, é uma experiência, uma simulação limitada, porque ele falou, achei interessante, ele falou, aquele que nasceu, o nascimento é apenas uma continuidade, uma continuação, né? Tudo que continua já nasceu. Então, aí a gente pode concluir também que a morte não existe, né? É tudo muito confortável. Jesus, ele já tinha falado tudo isso antes para nós, há 2000 anos atrás. É que a gente não leva muito a sério, né? Ele ressuscitou, ou seja, a morte não aconteceu, e a gente ainda leva a morte a sério, né? Então, são coisas assim, eu fico às vezes me perguntando com o Espírito Santo, por que que eu não aceito 100% do que Jesus falou há 2000 anos atrás e segue afirmando e comprovando para mim o tempo inteiro, né? Enfim. Esses porquês são valiosos, que uma hora vem a resposta, viu? Uma hora atrás. Hoje, você continua lendo o terceiro para mim, só para me resolver uma coisinha que chegou para mim aqui para resolver, rapidinho? Vamos lá, com o maior prazer. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar e também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Bom, ele fala de compartilhar, é compartilhar tudo mesmo, né? O quanto que eu, por exemplo, incluo o meu símbolo, que eu gosto muito do Espírito Santo, de Jesus, no meu dia a dia para compartilhar as minhas decisões, compartilhar os meus pensamentos, né? E permitir que ele reinterprete por mim, para mim. Quantas vezes um pensamento não vem na minha mente, isolado, além de eu acreditar nele, eu ainda já passo para frente como sendo verdade. Então, tudo isso são coisas a serem purificadas, porque a nossa mente, ela fica contraditória. Eu vejo o meu irmão, eu tenho consciência que ele é meu irmão, até que ponto? Porque daqui a pouco eu já estou julgando, já estou apedrejando, já estou querendo esfaquear a criatura abençoada lá. Então, fica tudo muito contraditório. E os pensamentos compartilhados, eles são nivelados, eles são simples e verdadeiramente reais. Por exemplo, é amor, é perfeito, reconhece a perfeição, reconhece Deus, reconhece tudo no outro e em nós mesmos. Então, assim, ó, reconhece a santidade, reconhece a beleza, reconhece a criatividade, a vida, o tempo todo, a alegria o tempo todo. Né? Então, esses são os pensamentos compartilhados de Deus, essa é a nossa herança.
Só que daí o que acontece? A gente quer forçar, por exemplo, a minha percepção, ela não está suficientemente corrigida. Por quê? Porque para a percepção ser corrigida 100%, a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo 100%. Enquanto a gente acreditar no julgamento que a gente faz é verdadeiro, nós estamos tendo pensamentos conflitantes, opostos, cultivando opostos na nossa mente. E aí vai precisar de correção. E isso meio que dificulta a comunicação de Deus, dificulta expandir a nossa mente, porque as nossas certezas. Fala, Cir. Eu quero pegar um gancho da Gi e aproveitar e passar um recadinho que Jesus deu pra gente. Ele fala assim, um comentário, na verdade, né? Ele fala assim, para corrigir a nossa consciência, para purificar, para limpar, fazem uma analogia com um filtro de água. Você pega uma água bem barrenta, aquela água bem barrenta, e você passa ela por filtros. Então tem a primeira camada de filtro, que vai tirar a parte mais grossa, a sujeira mais grande, aí passa por uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta camada, e vai indo até ficar cristalina, consciência crística. Então, a consciência nossa é um treinamento constante para a gente ir limpando e se transformando, né, nesse ser crístico que nós somos, na verdade. Então, achei bem interessante compartilhar isso agora, porque calhou bem com a fala da Gi. Imagina filtros, são vários filtros que eles vão passando, que a gente vai passando, através dos ensinamentos, através do perdão, que é a ferramenta que Jesus usa, né, que ele aconselha a usar, e que não tem outra pelo jeito, é o perdão mesmo. E para ir limpando essa consciência. E a gente também tem que ter muita paciência com a gente, sabe? Porque são muitos anos de treinamento, tomando decisões isoladas e defendendo um personagem que nós somos, sem ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, assim, com o Espírito Santo. Então, a gente vai estreitando esses laços, a ponto de falar qualquer coisa mesmo, a ponto de ter uma intimidade que é um relacionamento único, por sermos seres únicos. Por exemplo, a Kiki, não tem outra Kiki, não tem outra Rosa, não tem outra Cir, é um relacionamento único, uma intimidade única, que ele vai se revelar para nós, de acordo com a nossa abertura, com o nosso interesse, com o nosso desejo, porque a gente também tem que desejar por isso. Aqui, nesse mundo, nós desejamos pela luz, né? Então, é um processo que ele fala no livro, precisa só ter um pouquinho de disponibilidade, né? Mas é aquela história, o Espírito Santo, ele não vai impor nada, ele não vai competir com o ego, ele não vai brigar com o ego, ele não vai fazer nada disso. A única coisa que ele faz é nos recordar sutilmente. Ele nos lembra, nos recorda, né? Então, ao seu modo, né, que é um modo específico para cada um de nós, porque ele tem 7 bilhões, no mínimo, de abordagens diferentes para falar exatamente a mesma coisa e para recordar exatamente do mesmo lugar. É bom lembrar que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, ele não demanda. O ego é um ditador. O ego é aquele que fala, você tem que fazer assim, porque se eu não fizer assim, não sei o quê. Espírito Santo sugere, sutilmente. E a paciência é infinita, né? Então ele sugere uma vez, sugere duas, sugere 3, vai indo, não importa. Quando você decidir escutar, não tem problema. Tá tudo bem. Mas então é diferente a maneira de comunicação também. Então a gente vai percebendo através dos pensamentos. Você escolhe, né? Nesse momento agora, a gente está na fase de limpeza, né? A gente está na fase de escolher o pensamento amoroso ou um pensamento que vem do medo. Então você pode escolher, eu não preciso acreditar nesse pensamento que vem do medo, eu escolho o amor. Vai chegar um momento que você já está feita, essa limpeza está feita, daí já vai ser automático, né? Mas por enquanto. Maravilha.
Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Quer falar, Kiki? Não, estou só ouvindo mesmo. Tá tranquilo aí? Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Eu fico muito feliz quando a gente percebe assim também que não tem esforço, né? A gente não precisa de forçar a água a ser purificada, assim, só deixar fluir, deixar as coisas ir acontecendo. Hoje eu não entendo, amanhã eu vou começar a entender. É ficar tranquilo, esperar em Deus. Tudo transforma, né? Exatamente, exatamente, Sânia, porque não tem para onde ir, nós não temos para onde ir que não seja Deus. Não tem outro lugar. Então, podemos descansar com isso, sim, né? Não é nada a ser forçado também, nada a ser, eu não entendo mais que culpa, mais que isso, está tudo perfeito, tudo está perfeito. Esse tempo agora é perfeito, esse instante agora é perfeito, o nosso formato, os nossos pensamentos atuais são perfeitos, exatamente, tudo está dentro de um contexto muito maior que a gente é incapaz de ter consciência, mas nesse contexto estamos sendo vistas, cuidadas, amadas, acolhidas. Não tem nada solto aí, avulso, de qualquer jeito. Não tem nada disso. Ninguém está perdido. Vamos lá para o 4? E com relação a esses pensamentos opostos também, que eu acho importante falar um pouco, né? Que uma vez que a gente tem pensamentos opostos, a gente está nessa dualidade, e realmente fica bem complicado da gente estender e compartilhar a mente de Deus, tendo essa dualidade, né? Porque a dualidade, ela não faz parte da realidade última. Ela cria uma realidade própria, uma realidade ilusória, mas não é a realidade última. A realidade última, ela é não dual, né? Então vamos lá. 4. Eu ouvi uma única voz, porque compreendi que não poderia expiar por mim mesmo sozinho. É Jesus falando aqui que ele decidiu por ouvir apenas pela voz do Espírito Santo, porque ele compreendeu que ele não poderia expiar por ele mesmo sozinho, né? Então a gente acha, Jesus já nasceu pronto. Não, ele passou pelo mesmo processo que a gente. O mesmo processo ele passou, né? Então é assim, a gente que está aqui envolvido nos nossos cenários, no nosso dia a dia, nós temos muitas certezas acerca da realidade, de nós mesmos, do nosso irmão, do planeta, de tudo, muitas certezas das quais não são verdadeiras, porque elas estão promovendo a expiação. Elas são sistema de defesa contra a unidade, porque promove a separação. Agora, a partir do momento que a gente fala assim, opa, peraí, eu não sei o que é isso, eu fiquei sabendo que tem alguma coisa além, tem alguma coisa que não é bem isso, que isso que eu estou pensando pode não ser, espera a interpretação do Espírito Santo. Ele tem uma interpretação perfeita para tudo. Uma interpretação perfeita é aquela que nos traz a consciência de que a separação nunca aconteceu, independente da situação. E essa interpretação é feliz para todos aqueles que estão envolvidos. Imagina uma tecnologia dessa, gratuita, disponível para nós, o tempo todo, e a gente não usar. Deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, Gi.
que Jesus fala, assim, quando a gente fala assim, não é realidade última, não é realidade última, na verdade, Se seu microfone fechou ou fechou mesmo. Beleza. desculpa, gente, me chamaram aqui. Quando fala realidade última, né, Jesus, ele é bem claro nisso no Curso Milagre, né? Ele fala, o que Deus criou é eterno. O que Deus criou é eterno. Então, por quê? Porque Deus é eterno. Ele criou a sua semelhança, não a sua imagem. Deus não é imagem, a sua semelhança. Então, ele criou, a criação dele é a sua semelhança. Então, tudo que parece que morre aqui nesse plano, um corpo que nasce, parece que cresce, parece que morre, isso é só um veículo, isso não é a realidade nossa, isso é uma roupa que nós estamos usando. Então, quando a gente fala não é a realidade última, é isso que significa. Significa que não é real, porque é simplesmente uma roupa que o real, aquele que é real, a consciência que é real, decidiu vir aqui, passar por essa experiência, e para passar por isso tem que usar essa roupa, essa roupagem, né? Que é o corpo físico. E a gente faz muitas coisas, a gente faz casas, proteções, fazemos, enfim, tudo que esse corpo, que esse mundo aqui, né, que nós fazemos aqui nesse corpo, criamos aqui nesse mundo, né? Mas isso não é a realidade última, não significa, por quê? Porque isso é tudo coisa que é passageiro. Isso é coisa que aparece com o tempo e desaparece. E o que Deus criou, não desaparece. Então, o que Deus criou que é o real, é isso que o Curso em Milagres traz pra gente. Para ficar mais claro sobre o que é realidade, o que não é realidade, o que é real. Gente, tudo que a gente experimenta aqui parece ser real pra gente, né? A gente experimenta, você pega uma agulha, você enfia no corpo, vai doer, o corpo parece que fica doente, o corpo parece que tem fome, o corpo parece que tem sede, o corpo parece que tem frio, mas não é. O corpo ele é neutro, na verdade, é a tua consciência que está criando tudo isso, e por conta de você acreditar em tudo isso, você experimenta como se fosse real, você sente real, se sente muito real e muito sólido. Mas é uma imaginação nossa, é uma criação, é uma imaginação da nossa consciência, da nossa mente. É só isso. Quando a gente chega num período que que teu espírito fala, chegou aqui o momento, eu tô deixando esse corpo aqui, tô indo embora, o corpo vai para o cemitério, todo mundo já presenciou um velório, né? Então, por isso, não é a realidade última, é só uma roupagem que a nossa consciência usa para experimentar a vida na terceira dimensão, né? Obrigada, Sir. É isso aí. Aí ele segue aqui, ó, na sentença 2 do parágrafo 4. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la, de modo a ouvi-la tu mesmo. Ou seja, minha mente está sem barulho, eu escuto a voz do Espírito Santo e compartilho para me ensinar também. Eu só vou aprender quando eu começar a passar o que ele fala. Senão, é muito fácil de se perder lá dentro em meio a tanto barulho, né? Então, conforme a gente vai decidindo pelo Espírito Santo, não tomando, percebendo, se auto-percebendo, né? Impulsos, enfim, e observando os pensamentos da nossa mente com muita amorosidade, paciência, né? Sem querer mudar, decidindo pelo Espírito Santo, na certeza de que ele já está fazendo o trabalho. É milagre. A voz dele vai ficar cada vez mais clara e a gente vai começar a poder compartilhar. Então, implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. Então, a mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade do seu filho. Não pode ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade.
A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu Filho. É possível alguém não se sentir amado por Jesus na cruz? Acho que não é possível isso. Se qualquer pessoa que entrar em contato com isso, com a história, com ele mesmo, forjar um relacionamento com Jesus, é impossível de não se sentir amado por ele. Então, é essa atração, né? Essa tentação do Cristo. Ele nos tenta. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Né? Essa integridade da filiação. Mostrar-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou mantens contra ti mesmo. Mostrar-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Ou seja, eu reconheço quem você é, porque eu reconheço quem te criou, e absolutamente nada do que você faça vai me convencer do contrário, de quem você é, né? Então, era isso que Jesus sustentava aqui na Terra. Você pode me crucificar e eu sigo te amando. E esse é o caminho para estarmos, né, unidos de volta a Deus, né, de onde a gente nunca saiu, vivenciando a nossa paz, a nossa alegria e a nossa luz. Essa é a verdadeira integridade do Filho de Deus. Mas a gente tem medo disso, porque isso é desconhecido para nós. A gente esqueceu. Não é que é desconhecido, a gente esqueceu, né? Então a gente fica aqui recalculando rota, achando assim que, agora está ruim, mas agora está bom, agora está ruim, agora está bom, e a gente acha que isso que é o caminho certo, né? Que é destinado para nós. Mas é porque a gente tem medo. Vamos para o 5? Vamos, pode continuar. Eu queria só falar uma coisa, não sei se está acontecendo. Eu acho que está, porque eu veio na minha Tudo cabeça. é contextualizado. Se Cristo, né, nosso irmão mais velho, já foi crucificado, para que a gente vai se crucificar ou crucificar o irmão, né? Não precisa. Ele já fez isso. E a gente está livre, né? Dessa cruz, dessa culpa, desse medo, de tudo que nos puxa para trás, né? E foi sorrindo, né? Nos amando. Mais importante. Jesus escolheu esse caminho, né? Para nós manifestarmos o Cristo. Né? Jesus escolheu o caminho de ser crucificado, porque tudo é escolha, por mais que isso pareça ser difícil para a gente, né, tudo são escolhas. Então, Jesus escolheu o caminho da crucificação, mas o livro mesmo fala, né, que a crucificação foi o último sacrifício inútil. A gente não precisa, né? Ele pede lá, tem que ser sem sacrifício, né, com amorosidade. Porque se a gente manifesta aquilo que a gente tem dentro, se eu manifesto sofrimento e dor, é porque eu ainda tenho crença no sofrimento e na dor. Né? Se eu estou manifestando alegria e não sofrimento e não dor, é porque eu tenho já esse pensamento nesse lugar de não sofrimento. Posso fazer um comentáriozinho em relação ao que a Sânia falou? Sânia, que bom te ver aqui.
Nós temos. Feliz 2024 para todos. Nós temos, assim, uma espécie de... A gente entende que a crucificação de Jesus foi um sacrifício para liberar os nossos pecados. Não é bem assim. Não foi essa a razão. Isso é o que a igreja conta pra gente. Né? O que a igreja conta. Como a Eli falou, ele escolheu esse caminho, foi para dar uma demonstração de que o corpo para ele já não tinha nenhum significado. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era espírito, que ele sabia que o corpo era só um casaco, como eu falei agora há pouco, né? Então, ele não sacrificou nada, entre as palavras. Né? Então, ele não sofreu, ele não é bem do jeito que a igreja conta. Né? A igreja fala que ele sofreu por nós. Não é assim, sabe? Ele, inclusive, o que ele fez foi... O que ele ensinou há 2000 anos atrás é a mesma coisa do Curso em Milagres. Gente, sacrifício não precisa sacrifício. Tanto que tem aquela passagem lá que ele deu um chute naquela mesa dos mercadeiros lá que estavam vendendo animais para ser sacrificado para Deus. E isso ele fala, sacrifício não tem necessidade. Então, ele deu aquela demonstração porque ele já estava no patamar que ele podia fazer aquilo, né? E foi escolha dele mesmo para ensinar os apóstolos, porque os apóstolos já estavam olhando para o corpo dele como se fosse um corpo santo. E ele fala, não, meu corpo não é santo. O corpo eu fazia as ações eram santas, eu usava o corpo para fazer ações santas, mas o santo é o espírito, né? Quer dizer, então... Não, desculpa. Pode perguntar. Quer dizer, então, que a gente aqui hoje, na atualidade, a gente não precisa de fazer sacrifício. O sacrifício que eu digo assim, fazer, como o pessoal fala, uma promessa. Vou jejuar, eu vou, sei lá, é esse o tipo de sacrifício? É esse, não precisa. A única coisa que ele pede pra gente é escolher o amor o tempo todo. Se escolher o amor o tempo todo, não precisa fazer nada com sacrifício. Por exemplo, esse sacrifício dos mártires, né? Uhum. Não precisa, porque tem-se uma ideia de que quanto mais você sofre, mais você é santo e agraciado. Não tem Exatamente. Nada a ver. O sofrimento não é requerido, né, gente? Sim, agora também não significa que o fato da gente começar a decidir pelo amor, a gente não vai experienciar desconforto, porque a gente valoriza o nada. A gente tem um certo apreço pelo medo, porque ele já é conhecido, né? Então, o amor, ele acaba sendo enlouquecedor para a gente, num primeiro momento. Essa luz acaba sendo o óleo que frita a nossa... É porque também, né, Gi, nós temos uma ideia errada do que é o amor, né? Exato. Por exemplo, a gente acha que sofrer por um parceiro, sofrer por um filho, você está amando. É porque você ama. Não é isso. Amor não é isso. Então, por exemplo, tem a ideia de aquela história. A criança sai para fazer uma viagem, teu filho sai para fazer uma viagem, e você ama teu filho, tá? Você ama, lógico que você ama teu filho. E você, ao invés de ficar na sua mente, porque a nossa mente é muito poderosa, né? Imaginando, meu filho vai fazer uma viagem maravilhosa, ele vai se divertir, ele vai estar feliz, ele não vai chorar, não vai nada acontecer de ruim com ele vai estar feliz, porque esses são pensamentos de amor para com teu filho. Agora, quando você fica preocupada, você fica, se acontecer alguma coisa, se o ônibus tombar, cair, se não sei o quê, se num acidente, se afogar na praia, se não sei o quê. Ele fala, esses são pensamentos de desamor. Falta de fé, falta de confiança nessa força maior que é Deus que nos sustenta. Falta de fé. E você está acrescentando para alguma coisa acontecer com teu filho. Você está piorando a situação. Isso não é amor. Então, nós temos uma ideia equivocada do que é o amor, né? Então, a gente acha que se você sofre por alguém é porque você ama. Não. O amor, ele fala, o amor é quando você deseja coisa boa para aquela pessoa. Você vê na tua mente aquela pessoa sendo feliz, estando em paz. É muito diferente. A ideia do amor que nós temos é um pouco distorcida também, né? Esse é uma confusão também na nossa mente. Não tem preocupação, não tem medo,
não tem ansiedade, não tem nada disso. Por quê? Porque está entregue nas mãos daquele que sabe de tudo. A gente sabe entregar. E por ter um relacionamento íntimo com ele, não tem surpresas. Não tem surpresa, mas a gente que cria, quando a gente começa a sentir medo, as coisas tal, é a gente que cria tudo, essa confusão, essa bagunça. Por isso, escuta uma única voz. Não tem jeito, né? Não tem jeito da gente ser 100% medo, porque nós já fomos criados em amor. O único jeito que tem para escutar uma única voz é a gente se render ao amor, porque o amor é a nossa... somos amor em completude, somos amor em essência. Ok? Então, enquanto a gente tiver um pouquinho de medo, a gente vai estar com uma mente dividida, a gente vai estar aí escutando duas vozes. O marido sai de casa, volta à tarde, né? Passou a hora de chegar em casa, a mulher já começa, arrumou uma amante, não sei o quê, sofreu um acidente, que não sei o quê. Não sei o quê. Então, esses, mas eu amo ele, por isso que eu fico assim, não, ao contrário. Se você amasse, você ia vê-lo bem, ele tá bem, de repente atrasou um pouquinho no trânsito, ou de repente se pegou numa conversa com os amigos, mas tá tudo bem. Tá perfeito. Aí chega o de Tucuja em casa, bêbado, caindo para as pernas, caindo, segurando nas paredes. Aí você começa já a brigar com ele, porque você ama ele. Não, isso não é amor. Deixa ele tranquilo. No outro dia, quando passar a bebedeira, então naquele momento, o que eu posso te ajudar? Você quer tomar um banho, quer tomar um café, te coloco na cama? Aí amanhã você chama o bicho, depois que passa a bebedeira, né? Mas... eu sei, gente, é difícil. Relacionamentos não são fáceis, né? De qualquer espécie. Verdade. Oi, Kerlen. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite, dona Eliana. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Você chegou agora, Kerlen, a gente está fazendo a leitura do livro, né? Um Curso em Milagres, nós estamos no capítulo 5. A gente vai ler agora o parágrafo 5 da seção 4. Pode ler, Gi? Ou você quer ler? Pode ler, amor. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim, porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faze com que tu aprendeste, com o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida em que escolhes ouvi-la. Posso ler o 6, porque aqui fala do como que é esse o ensinar aqui do Espírito Santo? E a gente comenta os dois, pode ser? Então, vamos lá. O Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Seguindo-o, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar, e como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão consigo. A minha parte na expiação não está completa, até que te unas a ela e a des a outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou.
Tu abandonas a ti mesmo e a Deus, se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Então, aqui Jesus fala claramente, né? Que o caminho, né, para a gente voltar para Deus é fazer o que ele fez. O que foi que ele fez? Ele olhou para o irmão e não viu separação. Ele olhou para o irmão e viu a integridade. E viu o Espírito Santo nele. É assim que a gente deve fazer aqui. Aí a gente vai, né, no palavreado mais da forma, e a gente fala, mas isso não é fácil, porque se uma pessoa vem e me causa um mal, né, um dano, como que eu vou amar essa pessoa? Porque Exatamente. né, é isso que eu acho que é o que mais pega, né, aqui na dualidade. É São verdade. esses relacionamentos, assim, de conflitos, né, vamos dizer. Uhum. Mas ali, na hora que acontece uma ação assim, a gente vai julgar a ação que aquela pessoa fez. A ação, a atitude que ela fez pode não me agradar, esse é o meu julgamento. Apesar de que no curso em Milagres, a palavra julgamento também tem um outro significado, mas a gente fala disso depois. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e ver que ela é tomada pelo Espírito Santo, e não é quem está fazendo aquela ação de me magoar. Tem um videozinho nas redes sociais que o cara chega para roubar, né, assaltar uma senhora que está no ponto de ônibus, e ela ali, ela o vê como o Espírito Santo. Ela olha para ele e fala, você não é um ladrão, você é o filho de Deus. No mesmo instante, ele desiste de assaltar ou de roubar, né, de fazer qualquer maldade com ela. Então, é assim, e quanto mais a gente manifestar sentimentos de união, melhor o planeta vai ficando, melhor o mundo vai ficando, né? Porque a cura do mundo, ela está dentro de nós somos responsáveis por isso. E quanto mais pessoas no mesmo pensamento amoroso, mais rápido, mais colapsado vai ser esse tempo, que ilusoriamente, né, a gente entende o tempo como passado, presente e futuro. Mas enquanto a gente tem essa ideia, a gente tem que vivenciar, né, sendo dessa forma, porque senão a gente vai ficar muito mais confusa do que já estamos, né? Gir, você levantou a mão? Sim, uma coisa que é legal também, que eu senti de falar aqui, é que, por exemplo, né, quando a gente tem uma certeza de que alguém fez algum mal para nós, tem todo um contexto, né? E não existem vítimas. Então, por exemplo, se a gente tem essa certeza de que alguém fez mal para nós, é porque existe uma boa parte generosa que a gente está querendo não ver também, né? Que foi toda a abertura que a gente deu, que foi toda a confiança que a gente deu, foi todo o especialismo que a gente colocou na pessoa, na situação e tudo mais. O que acontece? A gente substituiu o nosso relacionamento com o sagrado, a escadinha da sanidade, né? Então, é Deus, eu e o resto. A gente colocou o resto acima de Deus. E aí, o que acontece? A gente fica muito vulnerável, né, a qualquer situação. Parece que fizeram mal para a gente, mas a gente se abandona primeiro, entende? Então, são coisas que a gente precisa refletir também, né? Às vezes, é até amoroso a gente tomar uma certa rasteira para, opa, situar. Peraí, eu estou colocando a minha segurança aonde? Em quê? Em quem? Sabe? É importante isso, porque não existe vítima. Sim, com certeza, Gi. Não existe vítima. E vou falar um pouquinho da frequência, né? Frequência da vítima e do algoz, por exemplo, né? São frequências baixas, né? Então, parece que um está lá em cima e o outro está lá embaixo, mas não é. É a mesma, um está numa ponta, outro está na outra, mas é a mesma frequência, baixa. Então, quando você acha que você é vítima, você tem essa crença, e às vezes começa desde criança. Às vezes você traz até de outras experiências, outras vidas, né? Mas desde criança você começa a se sentir vítima, de repente, dentro de casa, teus pais te
faz você ficar sentada no canto, te coloca no canto de castigo, já mostra aquela figura de autoridade. Então você já começa treinando a tua mente, né? Que você é vítima, que você tem que ficar quieta, que você tem que obedecer. Então, se você tem muito forte que isso em você, né? Você vai atrair algoz porque está na tua frequência vibracional. Está na tua frequência. E é uma maneira de você despertar, né? Falar, o que eu estou acreditando aqui? O que eu estou achando? Eu estou achando que eu sou tão pequena assim, né? Então, por isso que não existe vítima. Tudo se usa para o aprendizado. Tudo se usa para o aprendizado. E se aconteceu comigo, tá na minha linha, pode ter certeza que eu tô naquela vibração. Você pode investigar, pode entrar dentro de você. Eu me vejo como vítima, eu me vejo como perdedora, eu me vejo como pequena, eu me vejo como zero à esquerda. Como é que eu me vejo? Eu vou atrair abusador mesmo, né? Porque está na mesma frequência vibracional. Eu acho interessante quando a gente pensa na responsabilidade que a gente tem que ter, né? Com a nossa visão, com as cenas que a gente está projetando, né? Se a gente coloca sempre a responsabilidade no outro, né? E não no que eu estou vendo, ou eu vou ser vítima ou eu vou ser algoz, né? No caso. Então, se eu projeto a cena, eu sou responsável por ela. Você está cocriando, né, Sânia? A gente está cocriando o tempo todo. A gente não vê, né? Fizeram isso comigo, mas você está cocriando também aquilo. Você tem o teu grau de responsabilidade, né? É interessante ter uma história de uma pessoa, que a irmã dessa pessoa é uma estudante do curso de Milagres, já também de muitos anos e tal, né, avançada, mas ela falava que tinha alguma coisa nela ainda que precisava, ainda uma chave que tinha que ser virada. E, enfim, tinha uma irmã dela, né, irmã biológica, foi estuprada e assassinada. E aí chegou o julgamento do cara, o cara tinha sido preso já e tal, e teve um segundo julgamento e tal, e ela foi chamada para testemunhar, ela não queria ir, não queria, mas foi chamada, foi obrigada a ir, né, como irmã da vítima e tal. Aí ela falou, estou estudante do curso de Milagres, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu sei que o cara matou, estuprou, e agora? Como é que eu faço? Enfim, chegou lá na hora de dar o testemunho, o juiz perguntou, você considera que o fulano aqui é inocente ou o fulano é culpado? Ela falou, eu como estudante do curso de Milagre, eu não posso ver ele como culpado, eu considero ele inocente. Bom, o público ficou em choque, mas ela falou que ela saiu tão leve, era a chave que faltava ela virar esse perdão que ela tinha que dar. Ela falou, daí eu dei uma subida, assim, uma alavancada na minha energia, assim, ela fala que voou, tipo, né, literalmente voou. Porque ela tinha ainda essa mágoa desse cara nela, sabe? Essa corrente estava amarrando ela ainda esse peso, né? Dessa mágoa, dessa culpa, desse condenar dessa pessoa, né? É isso aqui que ele falou aqui, ó. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus. Assim como tu, nós também pertencemos a Deus. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? E como que a gente poderia se tratar melhor também, exceto nos devolvendo para ele? Porque a gente também tem essa mania. Cria uma imagem perfeita de como eu teria que ser. Não entendeu ainda que já foi criado, que já está pronto, que não tem nada para ser mexido, que é perfeito exatamente como é. Não. Aí cria uma imagem lá, fica idolatrando aquele negócio. Não, eu tinha que ser assim, eu tinha que ser assado, uma insatisfação com isso, uma insatisfação com aquilo, uma insatisfação com aquilo outro, e fica querendo alcançar aquilo e rejeitando como é. Ou seja, também é um tipo de sofrimento, é um tipo de martírio isso. É um tipo de... como se a gente quisesse melhorar o que Deus fez. Prepotência passa longe.
A verdade é que a gente, quando guarda o perdão, né, que o Curso de Milagres é a ferramenta que ele usa, que Jesus fala que se você não perdoar, você não consegue tirar essas amarras que te prende, né, nessa dimensão densa. Então ele fala, o perdão não é por causa pelo outro, para o outro, não, é para você. É para você se libertar. Então, por isso que o perdão é usado. Essa é a ferramenta que Deus usa para a gente se aproximar dele, porque quanto mais leve você tá, mais você se aproxima dessa energia. E o perdão é para você, não é para o outro, não. E porque Aí vem a pergunta, mas o cara lá que eu estava contando essa hora, o cara foi solto? Não, ele voltou para cadeia. Ele voltou para cadeia. Mas ela tirou o peso de cima dela. Ele está condenando o irmão. sim, exatamente. Existem regras, né? E essas regras precisam ser cumpridas aqui, né? Na nossa escolha da terceira dimensão. O que vale é o sentimento, né? É o sentimento de Justamente. não culpa, de não julgamento, né? De não condenação. Mas se a pessoa matou, se a pessoa estuprou, claro que ela vai ser né, detida, ela vai, né? Ela vai ser tirada da sociedade para não causar mais dano, né? E tá tudo certo, porque a pessoa que faz isso, ela tá pedindo, né, ele? Tá Exato. pedindo, me coloque fora, porque eu tô, né, tô causando dano, me coloque, me tranque, aí ela tá pedindo, literalmente. Então tá tudo certo. Não tem nada errado. Agora, Tá tudo certo. muito amoroso também, a gente está com assuntos cruzados aqui, mas vocês vão entender do jeito certo, né? Tá perfeito. Muito amoroso também é a gente, ao invés de correr de Deus, é correr para Deus. Né? Porque foi Ele que nos criou, é Ele que sabe o que a gente gosta, como que nós somos, as nossas individualidades, nossos detalhes. É Ele que vai nos contar o que verdadeiramente nos satisfaz, aonde nós nos realizamos. Tudo é Ele. Então não tem nada mais amoroso do que entregar, dar a Deus o que é de Deus. Tudo é dele. Então, bota tudo sem medo, não se preocupe que não há perdas nisso. Sim. Podemos ler o 7 e o 8? Nosso tempo já está um pouquinho estouradinho, mas eu acho que dá tempo, né, da gente ler o 7 e 8 para a gente terminar essa sessão. A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar, em primeiro lugar, à cura, porque, tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. O pleno poder da criação não pode ser expresso enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. A vontade conjunta da filiação é o único criador que pode criar como Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo, e ao pensamento de Deus não falta nada. Em tudo o que pensas, que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti e nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la.
Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Que lindo, ele reforçando, né, aquela ideia, né, de o que Deus criou é eterno. Então, por quê? Porque Deus é eterno, ele é um ser eterno. O que ele criou é eterno. Então, se o que ele criou é eterno, se o que ele criou é eterno, ele não pode ter criado um corpo, concorda? Sim. Concorda? Então, a gente é tudo isso que é criação nossa por isso. O que ele criou é eterno, nós somos eternos, por conta de que ele nos criou, senão morreríamos com o corpo como muita gente acredita que acontece. E não é assim que, né, a gente deixa o corpo e continua vivo, né? Porque nós somos eternos porque o nosso Pai nos fez a sua semelhança. A sua semelhança. Amor, eternamente amor. É muito bom um encontro desse, né? Uma vibração, né? Falando, porque como Jesus mesmo falou na lição de hoje, ensina, né? Para que você possa aprender mais. Então, não é que a gente está aqui ensinando para alguém, nada, a gente está só falando do mesmo tema, né? Compartilhando esse amor, né? de Jesus entre nós que estamos próximos aqui e com as pessoas que estão próximas a nós, né? Porque Jesus fala que quando a cura acontece, ela acontece em mentes que a gente nem sabe onde estão, porque ele fala que os milagres acontecem a todo momento e em todas as dimensões do tempo. Então é muito bacana a gente saber que o meu pensamento amoroso, que é difícil, né, nas demandas do dia a dia, mas se 1/1000 de segundo a gente tiver condição de entregar esse pensamento para o Espírito Santo, já valeu, né, já colapsou o tempo. Então, a gente tem que treinar, né, sempre que a gente estiver disponível, faça a entrega, e vai chegar um momento em que a gente vai estar nessa entrega o tempo todo. É muito bom. Alguém quer complementar, quer trazer alguma coisa? Eu tenho uma brincadeira que eu chamo de me regular em Deus. Então, quando eu percebo que estou muito agitada, muito ansiosa, antes de buscar alguma coisa na comida, no doce, eu respiro no silêncio e vou me encontrar com Cristo, né? E ali tudo acaba. Tudo acaba. O Espírito Santo desfaz de fato, né? Toda essa nossa... Porque, olha só o que ele falou aqui. Ele falou para a gente assim, ó, todo pensamento que é pensado sem a intervenção do Espírito Santo, ele vai vir com uma falta. Algo está faltando. Ele fala assim, ó, em tudo o que pensas que não seja através do Espírito Santo, algo está faltando. Então, é bem comum a gente sentir vazio por aí, né? E é tão interessante isso, porque vamos supor, você tá na rua, passa alguém do teu lado, você vê alguma cena, se você deixar teu pensamento correr solto, repara e fica só observando para você ver as coisas que passam pela tua mente, as coisas que passam pela mente da gente. Deixa o pensamento correr solto e fica só observando os pensamentos que passam pela mente, né? Normalmente é tudo de desamor e de separação. Aí é o trabalho nosso de não preciso acreditar em tudo que passa pela minha mente, né? Espírito Santo transforma a minha mente para que eu possa ver a verdade. E o mínimo de atenção possível, né? Colocar o mínimo de atenção possível, porque o pouquinho de atenção que a gente põe, pumba, atenção é nosso bem mais precioso. Pois um pouquinho de atenção é o suficiente e é fermento, vai crescer.
Vai crescer, porque você coloca aquele ênfase naquele pensamento e você sente, né? Aí começa a emoção, né? Aí começa a emoção. É aí que você cria. É aí que você está criando. Vai chegar um momento que é tanta energia que, pumba, se manifesta. Exatamente. Vamos lá, então, fazer uma oração para a gente terminar? Vamos lá. Foi muito bom, gente, participar com vocês. Sempre que eu puder, vou brotar por aqui. Sejam todos bem-vindos. Foi maravilhoso também, né? Quero agradecer a oportunidade também de estar aqui, podendo aprender com vocês. Compartilhar os ensinamentos, né? Porque aqui não tem ninguém aprendendo com ninguém, a gente está só compartilhando o que a gente é, né? Mas eu não sei nada! Não, mas a gente aqui... Coisa assim, ó, todo conhecimento está dentro de todos, a gente só tem que lembrar. E a gente, quando a gente aprende, ensina, quando se ensina, se aprende, quando se aprende, se ensina. É tudo uma coisa só. O dar e receber o mesmo, né? Dar e receber são o mesmo. E o bom, né, que às vezes você esquece alguma coisa, uma irmã vem e te lembra, te ajuda a lembrar, né? Então, é uma mente só. Então, às vezes esse veículo aqui é usado para falar uma coisa, aquele veículo é usado para trazer outra coisa, tudo é um complemento. Tudo para ajudar nessa memória nossa. Isso, essa lembrança. Essa lembrança, é isso mesmo. Ok, pessoal, então, gratidão, Espírito Santo, por estar conosco nesse momento tão maravilhoso, cheio de luz e alegria, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa semana fora, as bênçãos, né, as dádivas que nós recebemos aqui hoje, que é aceitar a expiação para nós mesmos. E o que é aceitar a expiação? É compreender que a separação não ocorreu, que o meu irmão é um comigo. Amém. 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 Pessoal, boa noite. Boa noite. Até segunda que vem. Até. E até amanhã de manhã, né? No nosso Boa noite, amores. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo no coração.